Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Márcio e a Soraya. Mandem um alô pra galera. Fala aí, pessoal, tudo bom? É isso aí. O Márcio e a Soraya têm uma história de vida bem bacana. Ele e os filhos deles vieram para cá já com o Green Card através de um processo, através de enfermagem, né? Então, hoje ele vai falar um pouquinho de como que funcionou esse processo, ele, a esposa dele, os filhos vieram para cá, como que funciona para um enfermeiro poder vir trabalhar legalmente aqui dos Estados Unidos, e eles vão contar um pouquinho da história de vida deles, né? É um processo um tanto quanto diferente, eu não conhecia totalmente esse processo, e hoje eles vão passar um pouquinho para nós. Então, comece se apresentando, fala de onde vocês são do Brasil, conta um pouquinho da história de vida de vocês, onde vocês moram aqui nos Estados Unidos, e fala um pouquinho de vocês. Começa você, Soraya? Não, começa você. Bom, meu nome é Márcio Licurgo, eu sou do Rio de Janeiro, eu e a Soraya somos do Rio de Janeiro. Eu sou enfermeiro já há 15 anos e no Brasil eu trabalhava muito. E no Rio de Janeiro, o custo de vida do Rio de Janeiro é muito alto, então eu sempre tive 2 empregos, trabalhava cerca de 72 horas por semana. E isso me deixando muito cansado, então eu sempre quis trabalhar menos, ir para um lugar onde eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor, porém sem trabalhar tanto quanto eu trabalhava no Brasil. Então, por isso a gente decidiu buscar outros caminhos, que a enfermagem abre porta para outros caminhos, inclusive para outros países, e por isso que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, né? Isso, eu me chamo Soraya, tenho 35 anos, também sou do Rio de Janeiro, e no Brasil eu atuava como professora de inglês. E é uma coisa que eu amo fazer. Aqui nos Estados Unidos eu ainda não tive oportunidade de trabalhar em um curso físico, mas ministro aulas online, cuido de um canal do YouTube, cuido dos inscritos dele também. E aí a gente montou esse canal, que foi uma tentativa de ajudar e aliviar o nosso estresse durante o processo. Eu sentia que a gente precisava estar ajudando outros para fazer esse mesmo processo que a gente fez, para vir para cá de forma legal, com tudo direitinho, sem esquema, sem qualquer tipo de coisa desonesta. Então, como era um processo muito limpo, muito direito de se fazer, por que não contar para todo mundo? Então, essa que foi a ideia do nosso canal. Nosso canal é Enfermeiros no Zeuá. E contem para nós, né? Como que vocês descobriram esse processo? Fala um pouquinho do processo, como que funciona, se é um visto específico, quem falou para vocês, vocês precisaram de alguma ajuda, como foi? Então, como eu disse, sempre trabalhei muito. Então, desde que eu comecei a trabalhar demais, 2 empregos, eu queria trabalhar menos, eu comecei a pesquisar outros lugares, países onde aceitassem enfermagem no Brasil, onde a necessidade de enfermeiro fosse grande, né? Vimos Itália, na época a Soraya não quis sair, então demorei quase 10 anos para convencer a Soraya a querer sair do país. E quando nós vimos mais para frente, né, vimos que eu pesquisando na internet, vi que a enfermagem nos Estados Unidos, os Estados Unidos concediam green card para o enfermeiro, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Você tinha uma amiga de trabalho, né, que contou para ele que tinha um amigo dela da faculdade que morava nos Estados Unidos e fez enfermagem com ela. Então, entra em contato com ele. Aí a gente fez isso na época, porque não tinha canal nenhum que explicasse. Isso. Aí eu peguei os primeiros passos, o que fazer nos primeiros passos, aí a partir daí eu comecei a seguir meus passos. Comecei a pesquisar muito na internet e vi que era possível, né? O processo demora um pouco, então demora em torno de 1 ano e meio para cima. Aí, a partir de 1 ano e meio, é o mínimo que o processo leva, né? Dependendo de você, pode ser esses 1 ano e meio ou demorar um pouco mais. 1 ano e meio para quem já fala um inglês assim, para quem já é fluente. Não é um inglês virável. Inglês não basta ter inglês avançado, como as pessoas dizem. Tem que ser intermediário. Fluente. Tem que ser fluente. Então, é isso. É basicamente um visto de trabalho ou é um green card por trabalho mesmo? Como que funciona? Qual que é a letra? Assim, qual que é o nome? É um green card. Ele não é um visto de trabalho. Diferente do visto de trabalho, que você tem que renovar, esse você não renova. Você vem para cá com visto E3, tá? É um visto de uma habilidade específica, que geralmente é concedido para enfermeiro, e é um green card, tá?
e você não precisa renová-lo, seu visto, seu green card é de 10 anos, porém, você, com 5 anos, você pode já pedir cidadania, né? Que no nosso caso, a partir do ano que vem, a gente já pode dar entrada na cidadania, nossa cidadania também. E nos primeiros passos, assim, primeiro passo é você saber inglês. Além de você ser bacharel em enfermagem, tem que ser bacharel em enfermagem. Esse processo não é para técnico de enfermagem, nem para auxiliar de enfermagem, mas para, no mínimo, bacharel em enfermagem. Então, você faz o bacharelado em enfermagem e sabe inglês, tá? Mesmo que você não saiba inglês, dá para você começar a fazer o processo, enviar a documentação, porque como leva pelo menos 1 ano e meio, nesses 1 ano e meio você afunda a cara nos livros de inglês e estude. Se você acha que você é capaz de ficar fluente, 1 ano e meio, muito bem. Se não, o ideal é que você seja fluente. Então, o primeiro passo é o inglês, tá? Você ser inglês. Tem uma empresa, uma empresa americana chamada CGFNS ou CGFNS, que essa empresa ela valida diplomas de diversas profissões na área de saúde, incluindo a enfermagem. Uhum. Então, você abre uma conta nessa empresa, tá, uma conta online, não conta é uma conta no site da empresa, né? Um login, né? Faz um login, cria um login. Cria um login. E você paga a taxa de inscrição e envia, você vai enviar alguns documentos, a faculdade de enfermagem vai enviar outros documentos e o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, enviará outros documentos. Essa empresa vai avaliar a documentação, vai ver que se é equiparável com a enfermagem aqui nos Estados Unidos, o que geralmente é, e vai liberar um documento chamado CES, ou seja, Credential Evaluation Service. Esse documento é o que diz que o seu diploma é equivalente com um diploma de um enfermeiro americano. E então essa empresa enviará esse documento para o Conselho de Enfermagem americano no estado que você escolheu, tá? Por exemplo, se você começou no início do processo, você escolheu Flórida, ele enviará toda a documentação para o Nursing Board da Flórida. Entendeu? Então, esses são os passos. Após isso, você vai abrir um login no Nursing Board. Após você conseguir essa documentação SES e você já tiver o inglês fluente, você precisará fazer uma prova de proficiência de inglês, chama ou TOEFL ou IELTS. São provas bastante exigentes, tá? Então, por isso que eu falo que tem que ser fluente. Principalmente na parte do speaking, parte oral, eles exigem uma nota muito alta. Por exemplo, no TOEFL, exigem 26 pontos de 30 possíveis. Então, a pontuação máxima é 30, desses 30 você tem que tirar 26 no mínimo no speaking. E se você escolher o IELTS, você tem que tirar uma nota 7 de 9 possível. Então, a nota máxima é 9, você tem que tirar um band 7. Então, não são provas fáceis, são provas bastante exigentes, por isso que é importante que você seja fluente. E tudo isso, né, por aí, Márcio, é só para você poder se qualificar para fazer a aplicação, né? Sim. Beleza. Tem mais algum documento, alguma coisa que você precisa reunir para poder se qualificar também? Então, validou o diploma. Aí você provou que você é fluente em inglês. Agora você precisa provar que você sabe enfermagem. Aí você vai fazer uma prova chamada NCLEX. Essa prova é como se fosse a OAB no Brasil. Todo enfermeiro aqui nos Estados Unidos é obrigado a fazer essa prova. Não é só porque você é estrangeiro que você vai fazer, só porque você é estrangeiro, que você não se formou. Mesmo os americanos que se formam na faculdade precisam fazer o NCLEX. É como no Brasil tem a OAB, qualquer advogado que queira exercer advocacia no Brasil precisa fazer a prova da OAB. Tá? Você falou de documentação que é importante, que é preciso. O CGFNS vai pedir, por exemplo, porque a sua faculdade envie para eles o diploma, tá? E um formulário que a sua faculdade tem que preencher. Nesse formulário vai descrever carga horária, tá? Das disciplinas que você fez e não nota, só a carga horária. E o COREN vai ter que enviar, a sua faculdade vai enviar o histórico e esse formulário. E o COREN envia o diploma e um outro formulário preenchido. E você, a pessoa física, vai enviar os documentos pessoais, tipo identidade, histórico do 2º grau, certidão de nascimento, se for o caso. É um processo muito chato, porque muitas das vezes você, às vezes, vai ao COREN, para quem não sabe o que é COREN, é o Conselho de Enfermagem, né?
ou você vai na faculdade, as pessoas preenchem esse formulário do CID-FNS errado, aí você tem que voltar na faculdade, minha filha, lê isso aqui direito, olha, ele falou que está errado isso aqui, me dá o formulário novo. Às vezes são coisas que levam semanas, e você está naquele fogo para vir embora para os Estados Unidos, e essas coisas atrapalham o processo. Mas para quem não sabe inglês, é bom porque você tem um tempo a mais para estudar, mas é um processo burocrático, chato, e que nem sempre as pessoas que estão nas secretarias da faculdade ou lá no Corém, nem sempre elas têm a boa vontade de fazer. Então, é importante assim, que o enfermeiro tenha a mesma resiliência, paciência, né, para conseguir que te ajudem também, porque muitas das pessoas que trabalham no Brasil não sabem direito fazer esses trâmites. É por isso que, assim, de um tempo para cá, a gente começou a até prestar serviço de assessoria, ajudando as pessoas que querem a como fazer esse processo. Até a gente começou a fazer serviço há pouco tempo, começamos há pouco tempo. Antes a gente fazia até na camaradagem, mas como aumentou muito o pedido de ajuda, né, e a gente acabou ficando sem tempo, então a gente decidiu profissionalizar isso, né? e fazer esse serviço agora. Até né? Porque, às vezes, quando está o candidato nesse processo, tem dias que eles ficam no WhatsApp com a gente ou em ligações o dia quase que inteiro. Está precisando muito de enfermeiro mesmo? Ou vocês sabem de outras profissões que está precisando também? Profissionais da área de TI sempre precisam muito, mas eu não consigo, pela minha ignorância, eu não consigo dizer para você quais são as áreas que faltam, por eu ser ignorante nesse assunto. O que eu posso ter certeza absoluta é que sim, enfermagem é uma área que precisa muito, tanto que não mudou nada no processo. Há anos tem esse processo e nada mudou. Né? Por exemplo, se você for no hospital aqui nos Estados Unidos, você vai ver enfermeiro de várias partes do mundo, não só americano. Você vai encontrar enfermeiro indiano, enfermeiro jamaicano, enfermeiro da Filipinas, enfermeiro do Haiti, e enfermeiro agora alguns enfermeiros brasileiros, né? Então, a enfermagem aqui nos Estados Unidos ela sempre foi muito internacional. E não só a enfermagem, mas médico também, a área de saúde também. A área de saúde daqui, diferente do Brasil, ela é toda particular. Então, os hospitais, quando uma pessoa está doente, ela vai escolher onde ela foi mais bem tratada, igual quase quando você escolhe um hotel. Né? Fui no A, B, C, gostei mais do C. Você vai virar cliente do C. Né? Então, os hospitais funcionam da mesma forma. Então, o objetivo deles é estar sempre mimando o paciente o máximo possível. Então, por isso que eles precisam de muito enfermeiro, muito médico, muito técnico, porque não tem essa, como no Brasil, de às vezes um enfermeiro está olhando 30 pessoas. Né? E conta para nós, a gente sabe que grande parte dos vistos classificados como imigrante, ou até mesmo não imigrante, para pessoas que vêm trabalhar aqui nos Estados Unidos, precisa da oferta de emprego. Nesse caso, precisou também de uma oferta de emprego ou não? Sim, totalmente. Sim. Funciona assim, após você fazer a prova do NCLEX e ser aprovado, então, só para resumir, primeiro passo, você ser bacharel de enfermagem. Segundo passo, você seja fluente em inglês e passa na prova de proficiência de inglês. O terceiro passo, você consegue, o diploma no primeiro... não, o terceiro passo, você vai validar o diploma, primeiro bacharel. O terceiro passo, validar o diploma. Após você validar o diploma, você vai dar entrada no Conselho de Enfermagem americano e conseguir uma autorização para fazer a prova do NCLEX. É aquela prova do Conselho de Enfermagem que eu havia dito antes. Após passar nessa prova, chegou a hora de você buscar um sponsor. A maioria das pessoas me pergunta, né? Um patrocinador do seu visto. A maioria das pessoas me pergunta se um hospital pode ser meu sponsor. Será que eu posso colocar meu currículo após eu passar no NCLEX? Posso botar meu currículo nos hospitais? A resposta vai ser um sonoro não. A maioria dos hospitais não vão fazer esse parte de sponsor porque é um processo caro e muito específico. Por isso que há empresas especializadas que contratam enfermeiros estrangeiros para trazer para os Estados Unidos. E depois elas levam esses enfermeiros de bandeja para um hospital. Então, são empresas de recursos humanos. Essas empresas de recursos humanos têm como clientes hospitais. Então, essas empresas fornecem a mão de obra para esses hospitais. Essa mão de obra, quem são? Os enfermeiros, principalmente os enfermeiros estrangeiros, por exemplo, que é a especialidade dessas empresas.
Então, essa empresa vai dar entrada na parte imigratória do processo, que é a parte que eles dão entrada da papelada no Departamento de Imigração americano. Aí existe, de novo, ali, você entra numa fila, entre aspas, que você aguarda a avaliação do seu documento, de todos os documentos, estando tudo ok, eles vão agendar, resumindo, só para voltar, todo esse processo é feito no Brasil, tá, pessoal? Na época que eu fiz para cá, a prova do NCLEX tinha que ser feita aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia, já há um teste sênior em São Paulo. Então, nem fazer a prova do NCLEX, você não precisa sair do Brasil. Nem para fazer a prova. Você pode fazer essa prova em São Paulo. Então, todo esse processo, você estando no Brasil, que de preferência, eles vão dar preferência para quem está no país deles e não aqui nos Estados Unidos. Os sponsors preferem quem esteja no país de origem e não quem esteja aqui. Por isso, é uma desvantagem de pessoas que vêm para cá como estudantes, que fazem o processo aqui nos Estados Unidos, porque a maioria dos sponsors não querem pessoas que já estejam aqui, eles querem que pessoas que estejam no Brasil ainda. Para estar trabalhando, né? São também, pessoas com experiência ativa. E também por causa do processo é diferente, é mais fácil para quem já está no Brasil do que fazer uma mudança de status, entendeu? Porque se você estiver aqui, não pode ser esse processo, tem que ser uma mudança de status, não é o caso. Então, o seu nome vai estar lá nessa lista, e vão agendar para você, o consulado americano vai agendar uma entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro. Você fará essa entrevista, que na verdade essa entrevista é só uma verificação de documentos. A gente passou igual o visto de noiva também, a gente passou por exames médicos, raio-x do pulmão, e você tem que ir no médico credenciado, né, R$600 a consulta por pessoa. Isso tudo a gente pagou, né? A empresa pagou as coisas para ele, mas do resto da família, a gente que teve que custear. Então, após essa entrevista, emitiu-se o visto. É o visto de imigrante, que chama. Que aí vem escrito lá E2, E3, na verdade, né? Isso, aí veio no nosso passaporte, Immigrant Visa. Aí quando a gente chegou nos Estados Unidos, aí que vem o Green Card para o endereço. A gente botou o endereço da empresa que nos contratou, do nosso sponsor. E uma dúvida, quando vocês foram no consulado, eles fizeram alguma pergunta, assim, olha, você sabe como que vai ser o trabalho? Não fizeram nada. Não, porque na verdade... Fez a entrevista em inglês, não fez? Foi, essa entrevista é uma entrevista para conferência de dados só para ver se não há alguma fraude. Essa entrevista foi em 3 minutos, mais ou menos. Ele perguntou, o que você vai fazer? Eu sou enfermeiro. Qual hospital que você vai trabalhar? No hospital St. Francis, no Tennessee. Quanto você vai ganhar? Tá? Eu mostro a minha carta de trabalho, tá aqui minha carta de trabalho com o meu salário. Beleza, então o seu visto foi aprovado. Só isso. E vocês conseguem falar para nós, em questão de custos, né, que vocês tiveram com todo esse processo, sim, quanto tempo ele durou, né? Eu acho que você até falou. Mas você consegue falar mais ou menos detalhado, assim, tive que pagar tantos reais disso, tantos disso, porque foi um processo no Brasil. Quanto vocês gastaram com todo o processo ou fragmentado os valores? Fragmentado vai ficar um pouco mais difícil para falar, porque, sim, depende muito. Se você passar todos os testes de primeira, então você vai ter um custo menor. Então, eu digo que, em geral, acho que num grosso modo, fica em torno de $3.000 a $5.000. Tá? Porque você tem... Aos pouquinhos. Porque você hoje paga $300 nisso, amanhã $200 naquilo. Porque eu paguei $300 mais ou menos do CGFNS. Eu paguei depois $250, ou $200 para... ou $250, não estou lembrado certo, para você poder acelerar a verificação dos seus documentos, né? Porque essa empresa leva até 8 semanas para avaliar cada documento. Mas se você pagar essa taxa extra, uma taxa de tornar rápido... Expedited, né, para tornar mais rápido. Para tornar mais rápido a revisão dos documentos. É como se fosse um fura-fila, um corta-burocracia oficializado. Aí você paga, como se você pagasse um funcionário exclusivo para poder avaliar seu documento. Então, esse tempo de espera de 8 semanas cai para 10 dias. Então, eu paguei essa taxa. Então, eu paguei 300. De CGFNS, eu paguei mais ou menos em torno de $600. Tem as traduções, que é mais uma grana, que não é barato, as traduções. Sai uns R$2.000, mais ou menos. 1.500, entre R$1.000 e R$2.000, as traduções. Aí você paga a inscrição no Conselho de Enfermagem Americano, que é em torno de mais ou menos de uns $200.
Você paga para fazer a prova do NCLEX, que é mais ou menos $200, $250. O TOEFL, a prova de inglês, 160, né? O TOEFL é 260 260 por toda vez que você fizer. Se você passar de primeira, beleza, você gastou só $260. Tem um vídeo sobre isso no canal Enfermeiros do ZUA. Se você não passar de primeira, você vai ter que fazer várias vezes, e toda vez que você for fazer, é mais um dinheiro que você gasta. Na minha época, eu paguei o visto de turista, porque eu tive que vir aqui poder fazer a prova do NCLEX. Eu gastei mais o dinheiro do visto de turista, com passagem para vir para cá. Hoje em dia, esse custo você não precisa, porque você pode fazer tudo isso em São Paulo. Gasta-se dinheiro com... Quando a gente está na fila do Green Card também. Aí é que vai um dinheiro bem pesado se você tiver família, né? Porque na fila do Green Card você gasta em torno de $600. R$600 por pessoa para poder fazer a avaliação de saúde. No total, é em torno de $3 a $5 mil que você gasta. Tá certo, bacana. O bebê apareceu aí, manda um beijo para nós, bebê. O Benício chegou aqui. Esse é o único americano da família. Hey, tudo bom? Hey, how are you? Dá tchau. Say bye bye. Pega beijo. Ai, que beijo. Que lindo, dá cabelo penteado. Tá vendo? Esse é o Benício. Mas, hein, Márcio, na época dos exames médicos... o Vila Belo, é o cabelo da Olivia que eu confundo. Na época dos exames médicos, a gente também gastou uma grana, né? Caramba! Eu falei isso já. E teve também uma taxa para ir mais rápido, para a gente entrar na fila do Green Card mais rápido, que eu acho que foi uns $1.000. Foi $1.200, mas essa taxa é se você quiser pagar. É porque quando você entra na fila podia levar 6 meses, se fosse rápido, ou 1 ano. Aí a gente falou, não, paga $1.000 para ser em 6 meses. Certo. E depois que vocês deram a entrada no processo, até chegar o documento na mão de vocês, quanto tempo demorou todo esse processo? Assim? Demorou 2 anos, demorou 2 anos e meio, 3 anos, porque eu não passei nas provas de inglês de primeira. Eu fiquei 1 ano parado estudando. Então demorou assim. Mas já tem inscrita minha que fez o processo todo em 1 ano e meio. Porque ela passou em todas as provas de primeira. Beleza. E aí vocês vieram aqui para os Estados Unidos. Vocês tinham um prazo para entrar aqui nos Estados Unidos? 30 dias? Quando o seu visto lá no consulado brasileiro, no consulado americano no Rio de Janeiro, ele é emitido, ele emite um visto temporário de entrada no país. Ou seja, você tem 6 meses para entrar no país. Porque ele disse que você vai trabalhar, você disse que vai trabalhar, então eles te dão visto, eles cancelam seu visto de turista e te dão esse visto de temporário de entrada, porque você disse que vai trabalhar, então você tem 6 meses para entrar no país. Uma vez entrou no país, o seu Green Card chega no endereço que você deu na entrada, lá na parte da imigração mesmo, em 1 mês. Show de bola. E conta para nós agora, Márcio, como que é o trabalho em si, né? Assim, um pouco do que você pode passar do trabalho, o que você percebe de diferença do que você via no Brasil, né? Qual é a área que você atua? Eu sou enfermeiro psiquiatra há 15 anos. Eu trabalho com psiquiatria há 15 anos. Aqui nos Estados Unidos, a diferença entre enfermagem no Brasil e aqui nos Estados Unidos é a seguinte... A Olivia, agora acho que quem chegou foi a Olivia aqui. Fala, oi, Olivia. Oi, tudo bom? Vai lá ver que o Benício está chorando, vai. Vai lá ver. Vai lá ver que o Benício está chorando. Vem cá. A Estela vai levar vocês para passear. Então, a maior diferença aqui da enfermagem no Brasil e aqui é a seguinte. Aqui, os técnicos de enfermagem não são como um auxiliar para o enfermeiro. Que no Brasil, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, têm autonomia para fazer muita coisa, para fazer uma medicação, por exemplo, para fazer outras coisas. Aqui não. Aqui o enfermeiro é que faz toda a parte com o paciente. O técnico de enfermagem só faz alguns cuidados, por exemplo, se tiver que fazer um banho-leito e tudo mais. Mas, de resto, tudo é o enfermeiro que faz. Então, o enfermeiro tem muito mais responsabilidade aqui. E fora que aqui a enfermagem é extremamente bem vista. No Brasil, infelizmente, a cultura brasileira vê o enfermeiro como um ajudante de médico. Ah, você é só um enfermeiro.
Aqui não, Por que você não fez medicina? Aqui o enfermeiro ele é extremamente bem respeitado. Tanto que eu até uma vez eu falei isso no meu canal, tem um cumprimento que as pessoas falam para militar, que é thanks for your service. Todo militar, de preferência, especialmente os militares veteranos de guerra, sempre eles falam isso. Quando diz que você é veterano, que você é militar, automaticamente vem essa frase, thanks for your service. Enfermeiro também. Toda vez que eu me apresento como enfermeiro nos lugares, as pessoas falam, uau, você é enfermeiro, thanks for your service. Ainda mais agora. Há 17 anos consecutivos, a enfermagem é considerada a profissão mais confiável e honesta dos Estados Unidos. Há 17 anos consecutivos, a enfermagem é a profissão, ganha até dos militares. As pessoas confiam mais nos enfermeiros que nos militares. E olha que militar aqui nos Estados Unidos tem uma adoração, né? Interessante, né, cara? E como é a diferença? Como que você se sente, assim, devido a essa imagem que o enfermeiro tem aqui, do que você via no Brasil? Como que está sendo isso para você aqui? Eles te receberam bem aqui no trabalho? Sim, eles adoram brasileiro. Eu não tenho... As pessoas... A gente, pelo menos, a gente foi... só para poder entender... o sponsor, quando te contrata, eles buscam, de preferência, os hospitais na sua área de preferência, no estado que você preferir, que você sugerir para eles, né? Eles te dão uma lista de preferência e eles procuram respeitar isso. Só que, no meu caso, como é psiquiatria, é muito fechada, muito difícil você encontrar muitas vagas por aí. Então, a vaga que surgiu para mim foi no Tennessee. Fui para Memphis, no Tennessee. Então, fui para Memphis e fiquei morando em Memphis por 3 anos. Agora, 6 meses, um mês, 2 meses para cá que eu mudei para a Flórida. E então, lá, quando eu cheguei lá, as pessoas gostam muito de brasileiro. E quando eu cheguei no hospital, as pessoas me receberam muito bem. Me ajudavam. Eles respeitam muito quem é bilíngue, por exemplo. Então, mesmo que eu por vez ou outra, cometesse algum erro no inglês, ninguém percebia, ou ninguém, pelo menos, ficava me querendo zombar, eles sempre queriam me ajudar, porque eles respeitam muito quem fala o inglês. Tanto que às vezes eu falo assim, desculpa que eu não sei essa palavra em inglês. Ele, que isso? Você já fala outro idioma, eu jamais conseguiria falar português. Porque o americano, dificilmente um americano sabe falar 2 idiomas, né? Então eu fui muito bem recebido. Um outro motivo de eu ser bem recebido aqui, porque o enfermeiro brasileiro é um faz tudo. A gente no Brasil não está acostumado a receber nada de bandeja, a gente faz tudo. Acho que em várias profissões, né? E aqui somos versáteis. Aqui o americano é mais narrow, não sei como é mais limitado. E principalmente eles são limitados também para dizerem, olha, isso aí não faz parte do meu trabalho. Eu lembro de uma ocasião, por exemplo, que eu estava lá, eu trabalho estava trabalhando na área infantil, na psiquiatria infantil, e um dos meninos, um dos pacientes, vomitou. E eles chamaram a limpeza, mas enquanto chamava a limpeza, eu peguei uma toalha, baixei e limpei. As pessoas olharam para mim com um cara estranho, o que você está fazendo? Eu estou limpando. Não vai esperar a limpeza? Não, mas por quê? Você está sujo aqui, é só limpar. As pessoas não fazem isso. O enfermeiro Rio, ele é tudo de bom. O Rio, você é coisa do Rio. Eles me chamam de Márcio, porque eles não conseguiam pronunciar a palavra Márcio, então me chamavam de Rio, porque eu sou do Rio de Janeiro. Porque eu sou do Rio de Janeiro. E uma outra situação que eu lembro também, que os enfermeiros, aqui nos Estados Unidos, a pontualidade é muito, assim, tem que ser pontual. Tanto que no hospital que eu trabalhava, o horário de chegada não era 7 horas, eram 15 para as 7. O horário de que você começou a trabalhar é 7 horas, mas você tinha que chegar no plantão 15 para as 7. Se você chegasse 14 para as 7, você já estava atrasada. Então, às vezes um colega meu ia chegar atrasado, em vez de eu ficar chateado, como a maioria dos enfermeiros ficavam chateados, eu ia separar a medicação dele, que ele ia trabalhar no dia seguinte, porque ia dar a medicação do horário dele, eu ia lá e separava. Então, as pessoas, você separa a medicação do seu colega, qual o problema? Aqui, rapidinho eu faço. Eu estou parado mesmo, já acabou meu serviço, estou só esperando ele chegar. Então, por isso que as pessoas gostavam muito dos enfermeiros brasileiros, né? Gostam muito, e me respeitavam muito e sempre valorizaram o meu trabalho. Nunca fui maltratado.
E fala para nós, né? Quanto que ganha um enfermeiro? Você não precisa falar o seu, né? Quanto que ganha um enfermeiro iniciante, até mesmo o mais alto escalão do enfermeiro, assim? Quanto que pode chegar o salário? Roger, essa é a pergunta que as pessoas mais me fazem. E eu, inclusive, vou lançar um vídeo amanhã falando exatamente sobre isso, né, no meu canal. Quanto ganha o enfermeiro nos Estados Unidos? Tá? Esse é o vídeo que eu vou fazer. A resposta mais correta é: depende do estado que você vai. Tá? Porque cada estado paga-se um pouco mais, um pouco menos, tá? Não há um piso salarial nacional. Fala quanto que você ganhava no Tennessee, quando você começou. No Tennessee, que é um estado barato, com custos de vida mais barato, eu ganhava em torno de $29 por hora. Como eu trabalhava à noite, você tinha um adicional noturno, então eu ganhava $31 por hora. Hoje em dia, eu já ganho um pouco mais. Hoje em dia, eu já ganho $38 a $40 por hora, porque eu já sou considerado um pouco mais de experiência aqui nos Estados Unidos. Mas na Califórnia, por exemplo, em Los Angeles ou São Francisco, o enfermeiro o inicial ganha 45 a $50 por hora. Meu Deus! Mas tem que compensar, né, Roger? Porque já viu o aluguel daí, né? É mais caro. O preço da gasosa. É verdade. E conta para nós, vocês têm intenção de aplicar para a cidadania? Como que funciona no caso de vocês? É muito diferente? Tem que esperar 5 anos também? 5 anos também. O Green Card para quem é casado são 3 anos. O Green Card para quem conseguiu por meio de trabalho ou qualquer outro meio, que é o nosso caso, são 5 anos. Sendo que você pode aplicar para a cidadania 6 meses antes de fazer terminar o prazo dos 5 anos. Como o nosso prazo dos 5 anos será em novembro de 2021, ou seja, no ano que vem, a partir de julho ou agosto, a gente já pode dar entrada na cidadania, é o que nós pretendemos fazer. Vamos guardar o dinheiro do tax refund do próximo ano para poder pagar a cidadania, que é caro. E contem para nós, né, que já moram aqui há um longo período de tempo, quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Primeiro eu quero ouvir a Soraya, primeiras damas, depois eu quero ouvir o Márcio. Quais são os pontos positivos e negativos de morar aqui nos Estados Unidos para vocês que já vieram com os documentos certinhos para trabalhar? Começa negativo ou começa positivo? Começa positivo. Vou falar do positivo também. Roger, o que eu acho de positivo aqui é o acesso que uma pessoa simples tem a coisas boas. Se você é uma pessoa pobre, mas gosta de vinho, você consegue ir lá no supermercado comprar aquela coisa que te agrada tanto. Eu detesto calor. Por mim, eu viveria dentro de um ar-condicionado ligado o dia inteiro. No Brasil, isso era impossível, né? Então, eu tinha o costume de dormir com o ar ligado no alto verão e nos outros meses, não. É uma coisa que eu gosto muito daqui. A gente não sofre dentro de casa, porque todo e qualquer lugar tem ar-condicionado ligado ou aquecedor ligado. Então, o acesso a pequenos confortos que todos podem ter. E o que eu não gosto daqui é o quão comercializado a saúde é. Então, muitas pessoas aqui não têm conhecimento da saúde que a gente tem no Brasil, porque no Brasil, se todo mundo fica doente, o SUS fica lotado. Então, tem muita informação nos postos de saúde, prevenção de diabetes, né? Tem muita informação. É um sistema que ele teria tudo para funcionar bem, né? Mas falta verba e falta honestidade, etc., né? Mas é um sistema muito bem feito. Então, aqui nos Estados Unidos, não. Eu estava uma vez dando arroz com cenoura e frango para o Benício, e uma americana parou do meu lado. Ai, que saudável! Ele come arroz com cenoura. E eu, deveria ter mais umas 3 cores no prato dele. E era um dia que eu fiz uma comida super rápida. E ela achou assim, wow, that's so healthy, que saudável. Eu falei, minha filha, aqui, tadinha, as criancinhas comem Doritos, né, de que... E você, Márcio, qual que é o ponto positivo e negativo? Positivo, eu vou falar, por exemplo, o fato de você conseguir viver bem com um emprego só. Geralmente você ganha o suficiente para você conseguir viver
pelo menos para o enfermeiro, com salário, você consegue viver bem com um salário só. A outra coisa é a sensação de segurança. A sensação de segurança aqui é impressionante, né? O fato de você parar no sinal vermelho à noite e não ter medo, né, é uma coisa que eu acho bacana. No Rio de Janeiro, você não podia... Existia já uma prerrogativa na lei que você não precisava parar no sinal vermelho à noite. Ou seja, é um carimbo de que se falhamos, a gente não consegue te proteger, então não precisa respeitar essa lei, porque a gente não consegue te proteger. E o ponto negativo... existem vários pontos positivos e todo mundo que vir para os Estados Unidos já conhece esses pontos positivos, só você pesquisar e as pessoas enxergam muito bem esses pontos positivos. Mas pouca gente vê o ponto negativo, ou pelo menos quer ver o ponto negativo. E no meu ver, o ponto negativo são vários também, infelizmente, né? Um é o sistema de saúde, que a senhora estava comentando, outro sistema a falta de proteção ao trabalhador, que aqui não tem muita proteção ao trabalhador. Se você e não tiver tempo para usar de férias, você não vai receber. A gente agora nós recebemos a ajuda do Trump, por exemplo, né? Não do Trump, foi do governo americano. Desculpa, é que a gente ficou brincando, o dinheiro do Trump caiu. A gente recebeu a ajuda do governo, que foi $1.200 por contribuinte e $500 para cada filho. Então, por exemplo, a gente está precisando comprar móvel aqui para casa, mas a gente, não vamos usar esse dinheiro, porque se ele ficar doente, né, se por um acaso, Deus o livre, ele pegar o Covid, ele vai ficar 15 dias fora do trabalho, e aí? Então, a gente precisou guardar esses 3 mil e pouquinho, para não mexer nele, para caso aconteça alguma coisa com ele, ele fique sem trabalhar, a gente não fique sem comer ou pagar a conta. Então e outra coisa, ponto negativo que eu vejo, é o sistema de aposentadoria aqui, que tudo bem que é justo, porque é uma aposentadoria privada e não pública, mas não, se você não se planejar direitinho, você vai faltar para você, entendeu? E essa mentalidade de americano tá sempre em busca de dinheiro, porque tudo aqui é muito comercial, é um ponto negativo. O dinheiro é fácil de ganhar, né? Então, o americano tem muito costume de juntar, e para quem vem do Brasil com 30 anos, o americano já está fazendo a poupança dele desde que ele nasceu, né? A gente brasileiro que chega aqui com 30, 35 anos, a gente está muito atrás, assim. Então, é uma coisa que a gente fica um pouco preocupado. A gente vê muitos vídeos de comprinhas, tudo barato, mas tem esse lado que você, chegando aqui, você precisa se preocupar de fazer o seu pé de meia, que o americano já está fazendo há muito tempo. Tá certo. Vocês têm um canal no YouTube também, fala um pouquinho do canal de vocês, convida a galera para se inscrever, principalmente os enfermeiros que estão nos ouvindo aqui agora, convida eles para vir assistir o canal também. O nome do canal, se você digitar no YouTube, Enfermeiros, no EUA, é o nosso nome do nosso novo canal. Amanhã eu vou lançar um novo vídeo falando sobre o custo de vida dos diversos estados, com o salário médio dos enfermeiros nos diversos estados. Tem o meu Instagram, que é Márcio Licurgo, que ali eu falo bastante coisa sobre a enfermagem também. A Soraya? O meu é soraya.tayar. Eu mantive o meu nome de solteira, porque era uma forma de eu achar amigos da escola e tudo mais. Então, na época, quando eu criei não com nome de casada, mas soraya.tayar, e no YouTube é Soraya Tayar, Vida no EUA. É importante lembrar que o canal dele chama Enfermeiros, no plural, tá? Enfermeiros no EUA, porque a ideia é que venham todos. Venham bastante gente para cá. Vamos pluralizar isso aí. E se você não é enfermeiro, mas conhece algum enfermeiro com nível universitário, bota fogo nele, para ele correr atrás desse processo. E para a gente finalizar essa entrevista, em vista de todas as experiências de vocês, se vocês pudessem dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que nos acompanham, quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, até mesmo um enfermeiro que quer vir para cá, fazer o processo que vocês fizeram também, o que vocês falariam para essas pessoas? Aprenda inglês.
Não desista, porque é um processo que, por muitas vezes, quando o documento for preenchido errado, que você esperou por 8 semanas, aquela bagaça chegar, o correio não entregou, ou a mulher da secretaria da faculdade preencheu errado, e você vai chorar com aquele documento na mão. Não desista. Se possível, se você tem condições financeiras, tenta tirar um visto de turista, vem conhecer esse país, e você vai ver com seus olhos se você vai gostar, se você vai se adaptar, e pode ser que isso te dê uma injeção de ânimo muito grande para você continuar estudando, para você continuar correndo atrás, porque você vai pensar, eu quero morar aqui. Mas eu acho que o maior conselho é aprenda inglês. Foi uma coisa que atrapalhou bastante a gente. Né? No caso ele, porque ele sabia, ele se virava muito bem, mas ele viu que ele precisava de mais. Então ele sofreu bastante com as provas. Bom, galera, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros. Hoje trazendo a Soraya e o Márcio. Quero agradecer ao espaço que vocês deram aqui. Obrigado você. Obrigado você também. Faltou alguma informação, galera? Corram lá, se inscrevam no canal deles, que eles vão passar tudinho para vocês. Vou deixar as redes sociais aqui abaixo também. Se ficarem com alguma dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem o vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Soraya e Marcos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.